Muito bem-vindas, bem-vindos a todos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Estou mais feliz ainda pela minha convidada ter aceito o meu convite. Fiquei super feliz, super honrada por ela ter aceito esse convite. A live da semana passada nós falamos sobre ansiedade. Ansiedade, quem nunca sofreu de ansiedade, né? Quem nunca passou por isso? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, estou trabalhando para tratar essa ansiedade já há muitos anos, então eu já posso falar que já adquiri esse autoconhecimento de saber identificar quando eu estou ansiosa ou não, o que me causa ansiedade ou não. E esse assunto é um assunto muito longo, né? E é um assunto complexo. Eu decidi falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tá passando, né? Todo mundo passa, na verdade, uma coisa que é normal. Normal não é, né? Mas é normal hoje em dia. Só que agora eu acho que a gente tá muito, né? Devido à crise que a gente tá passando, tá todo mundo, eu acho que, aflorado essa ansiedade. E a gente não está aqui abordando por um ponto de vista clínico, porque a gente sabe que a ansiedade ela pode ser patológica e aí, óbvio, ela requer um tratamento clínico. Nós não somos da área médica, da área clínica. O nosso objetivo, o meu objetivo aqui é um bate-papo, onde todos possamos dar dicas acessíveis, úteis, ao nosso alcance, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, para que possamos ter mais tranquilidade para fazer nossas coisas, para tocar a nossa vida, né? E aí eu resolvi dividir esse assunto em duas partes. Semana passada eu recebi uma convidada aqui, a Carla, e nós falamos sobre ansiedade do ponto de vista holístico, né? Nós falamos sobre coisas que possamos fazer no dia a dia para diminuir a ansiedade, atividade física, meditação, óleos essenciais. Ela falou muito sobre o uso de óleos essenciais, a importância de você ter uma rotina de autocuidado, uma rotina para você cuidar de si próprio, a importância do autoconhecimento, né? Porque só com autoconhecimento para a gente poder identificar o que está te fazendo trazer ansiedade. E hoje nós vamos focar em alimentação, e para falar de alimentação eu convidei a Nutri Janaína Lira, super querida. Vou chamar ela agora para que ela faça as apresentações. Só queria falar antes que eu gosto muito dela, não só como profissional, mas como pessoa. É uma profissional muito competente e é uma profissional muito querida, muito humana e muito sensata. Então ela vai trazer aqui dicas úteis de alimentação, dicas acessíveis. Então vou chamar ela para ela fazer as apresentações. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos ver. Oi! Oi, tudo bem? Tudo e você, Paty? Tudo bem. Deu certo, consegui fixar o tema. Maravilhoso! Eu estou evoluindo um pouquinho Tá nesse mundo das craque! Já lives. pode dar aula de como fazer live. Já pode Ai, dar vários tutoriais agora. quem me dera, tô aprendendo ainda. Um dia eu chego lá, nossa, mas já é uma evolução. Já aprendi a como colocar uma pessoa na live e como fixar o tema. Então já estamos no Arrasou! lucro, já. Tá arrasando, Paty. Querida Jana, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fiquei muito feliz, muito honrada por você estar aqui comigo. Paty, eu que agradeço, fiquei muito feliz. A gente tem umas ideias muito parecidas quando a gente fala de saúde. Essa visão de ver a Sim. pessoa como um todo, né? Não só a alimentação. E eu acho que a gente acredita muito no poder da alimentação, o que a gente pode conseguir fazer com a alimentação, o que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então eu que agradeço o convite. Que linda! Jana, fala um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho, se apresente
para o Brasil. Sim, eu sou, eu sou Janaína Lira, sou nutricionista. Eu trabalho muito com a linha funcional. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva funcional. E porque no começo a gente trabalhava muito com essa questão de todo mundo queria treinar, queria saber de suplementação, e o que a gente tem na faculdade é muito básico. Então eu comecei a estudar essa parte, mas não fazia os meus olhinhos brilharem. Eu gostava, mas eu falava assim, posso fazer um pouco mais, porque a pós-esportiva você faz pensando em atleta de alta performance. E não é esse público que a gente tem no consultório, né? No consultório a gente tem o praticante de atividade física. E aí eu tinha muita vontade de fazer essa pós de clínica, que eu comecei no ano passado, também funcional. Por que do funcional? O funcional a gente vê o paciente como um todo, a gente liga todos os pontos, né? E aí a gente fala muito da questão do multidisciplinar, não posso só olhar meu lado, e aí eu passo para um médico X, de uma especialidade X, não. O paciente é um só, né? E tudo interliga. E no ano passado eu falei que eu queria mais. E aí eu resolvi que eu achava que eu podia fazer mais com a nutrição, que eu podia oferecer mais com a nutrição, e aí eu quis focar num público específico. Então hoje eu trabalho muito com saúde da mulher, desde a parte das patologias femininas, né? De síndrome do ovário policístico, endometriose, mioma. E aí, por conta disso, a gente já começa a ver problemas para a fertilidade, então mulheres que têm dificuldade para engravidar. E aí você já começa a pensar em qualidade de vida, que trabalha com a TPM, e já começa também a trabalhar com a questão da menopausa. E nós mulheres somos ansiosas, assim, e a gente tem uma alteração hormonal absurda. Então, eu comecei também a estudar muito a relação da ansiedade e depressão, porque são quadros que estão muito presentes, assim, ao longo da nossa vida, mas eu percebi que na fase da menopausa, isso é muito presente na vida da mulher. Então, eu acho que com a nutrição a gente consegue melhorar a qualidade de vida das mulheres. Legal. Por que que a mulher é mais ansiosa que os homens? Você sabe? Nossa, Paty. Primeiro, porque a É gente tem aquele difícil, né? turbilhão de hormônios, né? Tipo, o nosso ciclo menstrual, que dura uma média de 28 dias, eu costumo falar que nós somos 4 mulheres dentro de um mês. Então, cada semana a gente é uma mulher. Então, quando a gente está Às vezes menstruada, é no mesmo dia, né? às vezes no mesmo dia. Então, quando a gente tá menstruada, a gente tem aquela vibe, né, tipo, dolorida, tal. Aquela semana pós-menstruação é a nossa melhor semana, porque a gente tá com os hormônios gritando, então é a nossa melhor semana de treino, a melhor semana de disposição. E aí depois já começa a ter uma alteração nesses hormônios de novo, que quando a gente já tá se preparando para menstruar, né? Então, daqui a pouco, assim, a gente menstruou, aí fica aquela uma semana bem, depois já começa algumas alterações em uma semana, para depois a gente já entrar na TPM, que é uma semana antes da gente menstruar. Então, essas alterações mexem muito com o emocional, e eu acho que o estilo de vida da mulher faz a gente ser mais ansiosa. A gente é multitarefa, então você tem a parte dona de casa, você tem a parte que trabalha, e tem as mulheres ainda que tem a parte mãe. Então a gente tem que se cuidar, que a gente tem falado muito disso na quarentena, né? Da questão do autocuidado e cuidar da família, cuidar da casa, cuidar da alimentação, que eu acho que nesse período todo mundo teve um olhar a mais para alimentação. Então, o que antes se comprava muito congelado, se comia, não se dava atenção para alimentação. Hoje a gente tem uma atenção a mais, né? De pensar no que a gente vai comer, como vai ser o cardápio, o que fazer para as crianças, né? E a gente acaba ficando mais tempo na cozinha. Então, eu acho que a gente é multitarefa. E a gente quer fazer tudo sempre muito bem, né? Então, tipo, pode A ver, gente cobra muito, né? muito. E a maioria das mulheres, assim, dorme pouco. A gente dorme menos do que os homens. Então, assim, eu costumo falar que o homem, ele às vezes é mais focado. Porque se você fala assim pro teu marido, pro homem que mora com você, varre a casa, ele vai varrer a casa. A gente vai varrer na casa, vai pegando as coisas no meio do caminho, sabe? Tipo, já quer varrer e organizar. Então, eu já vou dobrar essa blusa. Quando você vê, o tempo de varrer a casa durou 2 horas, tipo, até você chegar no cômodo final.
Mas a gente olha e fala assim, Exato. ah, mas eu já tirei as coisas do caminho, já tirei o negócio que estava no sofá, enquanto isso eu coloquei a máquina para Exato. bater, sabe? Então a gente é muito multitarefa. Exato. Oi, E eles não entendem. Marcelo! Querido! Os fãs, olha os fãs da Jana. Não, ele foi meu paciente, o Marcelo era um paciente super focado, e ele falava que Legal. queria saber se eu era saudável de verdade, que ele um dia ia mexer na minha bolsa para ver se não tinha um salgadinho escondido. Olha isso. Ele falava que não era possível a gente ser saudável sempre. Ele falava, não, alguma coisa que tem escondida. Pois é. E, bom, voltando, né, ao assunto da ansiedade, da alimentação. É, bom, como que a gente identifica, assim, que a gente está... A gente não vai entrar, óbvio, não é a nossa área, não é a sua área, essa parte clínica, né? Mas a gente consegue falar um pouquinho de sintomas, assim, bem leve, de sintomas de ansiedade, assim, porque às vezes as Ah, pessoas nem sim. sabem que estão sofrendo É, disso, né? eu costumo falar que acho que assim, mais a nossa geração, a gente é uma geração ansiosa. Então, é normal a gente falar assim, ah, eu tô ansioso, ah, eu tô ansiosa, né? E a gente meio que cresceu falando isso. E assim, eu acho que o ansioso ele tem aquela dificuldade em focar, porque ele quer fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. Ele nunca está no momento presente. Então, por exemplo, a pessoa está aqui assistindo a live, ela está pensando no jantar, no frango que ela tem que descongelar, no grão de bico que ficou de molho, que tem que colocar para cozinhar, sabe? Ela nunca está no momento presente. E aí tem aquela respiração mais rápida, tem pessoas que chegam a ter palpitação, casos de insônia, tem pessoas que quando ficam em certas situações ansiosas, o suor também aumenta, né? Então tem essas alterações. E aí o que acontece? A ansiedade você diminui a serotonina, né? Que é um neurotransmissor que deixa a gente feliz, que dá questão de prazer. E a É ansiedade, o ela tem hormônio muita da felicidade, é o né? hormônio da felicidade. E aí ela tem muita relação com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu costumo falar que é tudo muito ligado. Então, pode ver, a pessoa que é muito ansiosa, muitas vezes ela está estressada e ela está dormindo mal, ela não está conseguindo fazer atividade física. Lógico que, assim, existem períodos na vida que a gente está mais ansioso. Às vezes você tem um projeto para entregar e aí você fica mais ansioso, naquela semana você não consegue treinar, mas tem pessoas que vivem assim, né? Nessa vibe, tipo, muito ansiosa. Legal. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, aumentou, né? É assim, você fala, a ansiedade é considerada uma coisa normal. Normal não é, né? Mas assim, a Sim, gente acabou considerando a ansiedade como parte do nosso, exato. da nossa personalidade, né? Ah, eu sou uma pessoa É, muito ansiosa. Mas e eu isso acho causa que muito mal. agora, e agora, com essa questão de quarentena, eu acho que está sendo uma fase de muito autoconhecimento, de reflexão, e as pessoas estão percebendo que não é normal. Entendeu? Não é Você normal. ficar Isso não ansioso faz por um mal. ponto específico é uma coisa. Agora, você viver ansioso, você viver pilhado, isso não é normal. Não é saudável, né? Não, não é. E só quem sofre de ansiedade sabe o quanto isso é prejudicial, né? Eu já sofri várias, assim, já tive várias crises de ansiedade no passado e é horrível, é o que você falou, a gente não consegue dormir, tem vários, é uma coisa... Oi, Carla. É horrível, assim, o sentimento, é uma coisa que só quem sente sabe o quanto é ruim ser ansioso, né? Mas existem alimentos que podem nos ajudar nisso, né, dona Nutri? Sim. Como Aproveitando os só tom... esse ganchinho que você falou da ansiedade, eu acho que um ponto muito importante é a gente saber o que nos deixa ansiosos. Ninguém fica ansioso do nada. Então, por exemplo, vamos focar para Sim, esse período que a gente está vivendo, a questão da quarentena. Eu vi uma frase hoje, eu achei muito interessante, que antigamente a gente falava, eu quero um dia com 48 horas, porque não dá tempo de fazer tudo que eu quero dá tempo de fazer. fazer tudo. E hoje a gente já quer diminuir o dia para o dia passar um pouquinho mais rápido, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a quarentena, ela
ela causou uma ansiedade a mais, porque é algo novo, é algo que a gente nunca viveu. Porque é uma coisa que eu falo assim, uma coisa é você estar de férias e você vai fazer sua rotina fora do trabalho. Outra coisa é o que a gente está vivendo de ficar em casa e tem a questão do isolamento social. Mas eu acho que antes da gente falar dos alimentos que ajudam, eu acho que a gente podia puxar um pouquinho para a rotina que a gente está agora. Então, eu Ah, costumo falar que tem dois tipos de pessoa que estão em isolamento. Então, tem a turminha que está fazendo home office, então, assim, ela tem que dividir a rotina de casa e trabalho. sim. Muitas vezes a rotina de trabalho dela não mudou, né? Ela tem aquele mesmo horário para alugar o computador, as reuniões e tal. E eu tenho o pessoal que está afastado do trabalho, que não dá para fazer home office. E aí a gente tem dois tipos de ansiedade, porque um quer produzir com a pressão que a gente está vivendo nesse momento. Então, tipo, eu quero ser produtiva, eu quero trabalhar do mesmo jeito, e a cabeça não tá indo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar em casa, e o outro que na cabeça dele ele tá assim, ocioso. Eu tenho que fazer uma nova rotina, né? Eu tenho que pensar no novo. E aí o que eu vejo muito nesse período é que a alimentação mudou, a gente sente vontade de comer certos alimentos, a gente tem fome, a fome aumenta, e realmente, né? Porque é tudo novo. Os alimentos que a gente come nem sempre são os mais saudáveis nesse momento. Tem muito aquela questão do comfort food, né? Então, tipo, as pessoas vão atrás de alimentos que trazem algum conforto, que acalmam, né? Então, nem sempre é o mais saudável. Consumo de industrializado também está tendo muito. Então, as pessoas se queixam da questão de ir muito ao supermercado. O que que eu posso fazer para não ir tanto ao supermercado? E aí, muitas pessoas compram congelados, mas não são os congelados saudáveis, são congelados muito Eu, industrializados. eu fiz um post um dia, alguns dias atrás, falando justamente sobre isso, porque aqui a gente já está em quarentena há muito tempo. Para quem não sabe, eu estou morando na Itália e a gente já está há mais de um mês em quarentena, né? E a gente realmente só pode sair para no mercado, mas também não é a samba do crioulo doido, você não pode ficar indo no mercado todo dia, né? Então a gente É aí que precisa de uma autorização? Vocês têm que imprimir uma autorização para sair na rua? depende para onde eu quero ir. Eu posso sair na Tá, minha cidade, eu não posso sair da minha, como se fosse meu município, né? Vamos supor, quem vive uhum, em São Caetano tem que morar, ficar em São Caetano. E se eu quiser ir, por exemplo, ir de um município para outro, aí eu tenho que ter uma autorização e provar que é uma situação de emergência, né? Então entendi. aqui, mas no meu município, eu posso sair para ir no mercado ou para ir na farmácia, só coisas assim, bem, para coisas de emergência, né? Então a gente estipulou que a gente vai no mercado uma vez por semana. Então a gente tem um dia na semana certa para fazer as compras. E é isso. Então, e a gente não tem carro, então a gente faz tudo a pé também, a gente já só traz a quantidade necessária para aquela semana. Então, exige um planejamento e exige que. E também é bom porque não estraga também alimentos, e é o nosso único dia que a gente Sim. vê a luz, o brilho do sol. É, Mas o legal é que você começa a pensar de outras formas, né? A viver com menos, a perceber que você consegue fazer mais comida com aquilo que você tem. E aí eu fiz um post falando justamente sobre isso, alimentos que você pode ter em casa que não vai estragar, né? Não é que a gente vai fazer estoque, não vai fazer estoque, mas, por exemplo, você pode ter uma farinha de milho que dá para fazer um monte de coisa, você pode ter aveia que dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, tem alimentos estratégicos para a gente sair do óbvio que você pode ter em casa e que você, tipo uma lentilha que rende horrores, que não vai estragar. Então, assim, tem alimentos que, né, que dá pra gente ser estratégicos e para não ter, não ficar nessa coisa do industrializado. Eu tenho sim. um sobrinho que está morando em Londres e aí ele falou assim, eu perguntei para ele, como é que estão as coisas aí, não sei o quê. Aí ele falou, meu, a parte de enlatados não tem mais nada, assim, acabou tudo que era enlatados. Então, eu fiquei pensando, realmente as pessoas não cozinham. É tipo, Não. vai pro mais fácil, né?
E a orientação que a gente tem agora, nesse momento, é de que tenha uma alimentação mais saudável, porque a gente precisa de certos nutrientes para auxiliar o sistema imunológico, né? Eu falo que não existe alimento milagroso, mas eu sou muito a favor do equilíbrio. Então, às vezes, você come muito errado e aí surge um alimento X na mídia que ajuda para a imunidade, todo mundo quer consumir só aquele alimento. E eu O falo que os super nutrientes, alimento, né? e os nutrientes, eles precisam uns dos outros, né? Então, eu acho que é muito a questão do equilíbrio. Então, a gente precisa comer bem, né? Principalmente nesse momento, que você precisa ter uma alimentação rica em vitaminas e minerais, né? Para evitar a queda do sistema imunológico. Total. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Da relação da ansiedade com o sistema imunológico, né? Sim, porque, assim, quando a gente está estressado, você tem a liberação de um hormônio que é o cortisol. E o que acontece? A gente fica em estado de fuga, de ataque. Então, eu costumo falar que é como se tivesse um leão aqui do meu lado. Então, eu estou preparada para fugir a qualquer momento. Então, imagine você viver nesse ritmo de estresse. E aí, para você manter esse cortisol alto, você precisa de certos nutrientes. E você tira da onde esses nutrientes? Do organismo. Então ele podia estar indo para a rota dele certinha e ele resolveu vir para a rota do cortisol porque estava precisando. E aí, muitos desses nutrientes, por exemplo, o zinco, a vitamina C, eles participam do sistema imunológico. E aí eles estão nessa questão do cortisol. Magnésio também. Magnésio é um que a gente depleta, assim, absurdamente para manter esse nosso ritmo de estresse. E aí o que acontece? Se você está estressado, precisa manter esse cortisol alto, você acaba deixando o seu sistema imunológico deficiente, porque não vai ter nutriente para ir para lá, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa controlar muito essa questão do estresse, da ansiedade, porque o corpo ele é muito sábio. Ele tira de um lugar para colocar no outro, ele vai colocando onde ele precisa, né? É verdade. Nossa, e eu percebo isso comigo, assim, quando eu tô num nível de ansiedade. Ano passado foi o ano mais estressante e ansioso, assim, da minha vida, né? Devido à mudança de país e Sim, tudo mais. É, eu acho que eu fiquei gripada umas 5, 6 vezes no ano. Eu falei, gente, mas isso não é normal, porque eu tô comendo bem, assim. E aí, quando eu fui pesquisar, e eu descobri que a ansiedade realmente afeta o sistema imunológico. Então, isso que você falou, não existe. Hoje a gente está vendo, assim, um pico, né, de tipo shots milagrosos para imunidade, suco disso, suco daquilo, não sei o quê. Eu, como cozinheira, eu acho super válido. Eu amo, né? Tudo que ajuda, assim, culinária natural. É maravilhoso, ajuda muito. Mas não é só isso. A gente tem que exato. cuidar de um todo, É, né? Olhar é a para mesma dentro. história do jejum intermitente, né? Então, agora com a quarentena, porque assim, tem pessoas que aprenderam a ouvir o seu corpo, porque assim, é uma fase que você tem que ouvir o corpo. Por exemplo, na minha primeira semana, assim que eu fiquei em casa, ainda nem tinha autorizado o atendimento online, eu falei, nossa, eu vou produzir os meus cursos que estão atrasados, eu vou todos colocar em prática. E aí, Vou quando eu ler. cheguei em casa e eu me debati com aquela rotina de quarentena, que assim, no começo você ficava com aquela coisa de noticiário para entender o que estava acontecendo, eu percebi que o meu corpo precisou de um tempo para entender o que estava acontecendo e ajustar uma nova rotina, né? Porque, por exemplo, meu marido, o trabalho dele é essencial, então ele precisa sair para trabalhar. Então você fica naquela preocupação da higienização da casa, né? Então isso também encaixa na rotina, né? Os paninhos, e tal. E aí você fala assim, você tem que ouvir o corpo. Então eu lembro que no começo eu queria e o corpo não ia. Eu falei, parei. O corpo tá falando que precisa de uma pausa. Então, eu dei a pausa de quinta, sexta, sábado, domingo, que realmente ele não produzia. E aí, na segunda, as coisas começaram a fluir, né? E tem gente, por exemplo, que eu recebi muita mensagem de pessoas falando sobre jejum intermitente. Eu acho que agora não é o momento. Porque eu acho que o jejum intermitente ele pode ser sim uma estratégia, não é para todo mundo, mas o que eu vejo as pessoas fazendo fazem jejuns de 12, 14, 16 horas e quando termina o jejum come uma pizza, Nossa, não, entendeu? Então não, assim, não. se você faz o Eu não. jejum, você tem que colocar nutrientes, você tem que ter uma refeição de qualidade. É a mesma questão do suco verde ou então dos shots. As pessoas
comem muito desequilibrado e colocam aquele shot. Então, a gente fala assim, precisa ter um composto bioativo em cada refeição. Vamos supor que a gente fez um shot com cúrcuma, gengibre. Você colocou o composto bioativo ali. Mas dependendo do que você comer junto, Não vai você adiantar anula toda muito, aquela função do claro. composto. Tipo, você não ajuda, entendeu? Então, eu acho que é muito a questão do equilíbrio. Não é que eu acho que é proibido a gente comer as coisas que tem vontade de comer, mas assim, eu acho que não é todo dia, não é toda hora, não é todo momento, né? Há momentos e momentos que a gente pode fazer isso. Sim. Eu acho que o sistema imunológico, a imunidade, ela é construída, né, ao longo do dia a dia daquilo que você come. É a mesma coisa de você ir para academia um dia e querer ter a barriga tanquinho naquele dia. Você não Exatamente. vai ter, né? É uma Ele é- coisa que a gente constrói dia após dia A gente constrói e destrói. e Porque, por destrói. exemplo, você comeu certinho, mas você teve um pico de estresse, você já destruiu. Exato. É. Né? Porque nutriente não foi para lá. Então, por isso que eu acho muito válido o que você falou no início, que teve na outra live, das terapias, da questão dos óleos essenciais, da meditação, da yoga. A gente precisa controlar a nossa mente, a gente precisa conseguir aquietar essa mente. Porque senão, todas as estratégias que a gente faz a mente acaba sabotando, né? Então você coloca os nutrientes tudo certinho, mas a mente está muito ligada, está muito ansiosa, a gente não consegue dar efeito para aquele nutriente que a gente colocou. Total. A questão de você se cuidar com carinho, né? Total. Aprender a se ouvir, aprender a cuidar do seu corpo, dar o tempo. Eu acho que a gente está também nessa coisa de querer ser produtivo, aproveitar e não pode parar, né? A gente se cobra, não É, posso parar, tem que estar eu acho que a gente tem que produzindo. ouvir sinais. Eu acho que é muito importante também a gente ter uma rotina. Não é porque a gente está na quarentena. Não, eu acho que tem que ter horário para acordar, horário para dormir, horário para as refeições. O corpo precisa disso, e o corpo funciona muito bem com isso. E aí a gente puxando para a nossa parte de refeição, aí entra muito planejamento. Então, por exemplo, nós vamos ao supermercado uma vez por semana. Então, vai, fruta, eu compro banana, uma parte verde e uma parte mais madurinha, porque tem que durar para aquela uma semana. Folha de alface, chega, higieniza, deixa secar bem, né? Passa na centrífuga, tal. E aí Ah, eu vou coloco para fazer, vou secar. fazer uma propaganda do meu canal. Tem vídeo no YouTube Eu que eu estou ensinando. vi! Isso mesmo. E aí a gente coloca bonitinho com as folhas, porque se a folha fica sequinha, ela dura mais, né? E aí a Total. gente vai se planejando, e aí você já começa a ver qual alimento você vai usar primeiro. Então, o que tá na geladeira você tem que usar antes do novo, que acabou de chegar, porque às vezes as pessoas se perdem nisso. E uma orientação que eu tô dando é coloca a etiqueta do dia que você fez, porque tem dia que a geladeira fica tão cheia de potinho que a gente se perde, né, também, do dia que fez, da hora que fez. Então, acho que o planejamento conta muito. Eu sei que vai rolar o chocolate, gente, super vai rolar o chocolate, porque o chocolate, ele é fonte de triptofano, então que ajuda na produção dessa serotonina, mas a gente sabe que o açúcar e a gordura ajudam nessa questão, mas assim, é uma coisa muito momentânea, sabe? Dá aquela sensação de prazer e depois vem o efeito rebote, e aí a gente fica o dia inteiro beliscando, né? Então, Uhum. a cada 5 minutos a gente vai e pega um chocolate. Então, assim, tem dias que você vai conseguir consumir o chocolate acima de 60, 70% cacau. Tem dia que você vai precisar do ao leite. Tudo bem, né? Mas é questão de controle. Então, eu sempre falo, porciona, deixa os quadradinhos, porque senão você vai comer a barra inteira. A gente precisa ter controle do alimento, não o alimento controlar a gente. Dependendo da emoção que você está sentindo, não é o alimento que vai resolver. Você precisa colocar para fora, você precisa escrever, você precisa falar com alguém, né? Porque às vezes a gente come e acha que o alimento vai suprir aquilo. E não vai, vai passar um tempo, aquela angústia vai vir de novo e você vira um ciclo. E aí depois você fica estressado porque você comeu o que não queria comer. E aí pode ter também os casos de compulsão, que eu vi muitos relatos que agora na quarentena tem casos de compulsão. Então acho que a gente precisa ter carinho, pensar nos alimentos certos. Então, por exemplo, a gente até falou, para a produção do triptofano, a gente precisa de vários
nutrientes, né? Desculpa, da serotonina. Então, por que que eu falo isso? Porque a gente tem na indústria já o triptofano, né? Você pode suplementar o triptofano. Mas isso não quer dizer que você suplementar o triptofano, você vai conseguir produzir a serotonina. Porque olha que doido. O triptofano, eu vou colar. A gente precisa de ferro, magnésio e B6. E aí a Peraí, gente. Gina, deixa eu te B6 parar um não. pouquinho. Só para a gente Tá. separar. Então, aqui nós já estamos falando do que precisa para controlar a ansiedade, né? Os alimentos. Já está entrando Na nos verdade, eu alimentos. estou explicando a Pra... via. Ainda não falei muito de alimento, Tá, você está tá? tá explicando o, Mas tá, o nutriente. Então, o por exemplo, tem nutriente. o triptofano, que ele é um aminoácido. Aminoácido, eles participam da formação de proteína. Então, eu costumo falar que a proteína é um colarzinho de pérola. E uma daquelas pérolazinhas é o triptofano. Assim, a gente pode ter várias sequências de aminoácidos, mas só para ficar fácil. E aí, o triptofano, ele participa da formação da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. Só que, por exemplo, se eu tomar, ir na farmácia e suplementar de triptofano ou comprar na internet, isso não garante que eu vou ter uma serotonina alta. Porque o triptofano, ele passa por algumas vias metabólicas. Então, você tem o triptofano, aí ele precisa de ferro, B6, B9, magnésio. E aí ele é convertido para sua forma ativa, que é o 5-HTP. Depois, ele é dependente de vitamina C, de vitamina B6 de novo, de zinco e magnésio. E aí ele é convertido em serotonina. Então, Entendi. olha só quantos nutrientes a gente precisa para chegar onde a gente quer. Segundo ponto, 90% da nossa produção de serotonina vem do intestino. Então, é um assunto que eu amo falar. A gente não cuida do intestino. Cuidar do intestino não é só ir ao banheiro. A gente tem que observar como que está o trânsito intestinal, o nosso hábito intestinal, mas também a gente tem que ver o que, que a gente está consumindo. Porque às vezes o intestino está funcionando todos os dias, mas você tem muitos gases, você está tendo diarreia, você está tendo distensão abdominal. Então, não está funcionando ali. Então, a gente não está excretando da forma que a gente gostaria. Então, eu preciso dar nutrientes para o meu intestino funcionar bem. E aí eu tenho uma boa produção de serotonina. E muitos problemas surgem no intestino, né? Muitos problemas de saúde, muitos problemas emocionais. Eu gosto muito dessa relação da alimentação com a saúde, com saúde física e mental. Isso é uma coisa que Total. eu sou apaixonada. Acho por isso que eu quis trabalhar com comida. Com certeza. E e a gente não dá o devido valor, né? A gente não dá o devido cuidado pro intestino. Acha que se eu tomar um remedinho, tô com problema. Toma um remedinho para ir no banheiro e tá tudo resolvido. E não é assim, né? Não, e eu acho que também a gente não fala muito sobre isso. Mulheres, a gente tem bloqueio de falar sobre intestino. A gente acha que é normal ser obstipada e não é normal. Se a gente come todos os dias, tem que sair todos os dias, entendeu? Então tem pessoas que falam que ficam 2, 3 dias sem ir ao banheiro e tipo, não, mas eu sou assim. Não, não é. Alguma coisa não está Uhum. funcionando. Ou é falta de fibra, ou é falta de água, ou é falta de magnésio, que é o relaxante muscular. Algo não está funcionando bem. E aí, você não tem as bactérias boas. Você vai ter muita bactéria patogênica. E bactéria patogênica gosta muito de açúcar, gosta muito de gordura. Então, você nunca consegue sair desse vínculo, né? E aí você vai ficando mais inflamado, a saciedade diminui, a gente entra naquela vontade de comer o tempo todo. Então, a gente precisa dar uma atenção. Eu costumo falar que tudo começa pelo intestino. Quando o paciente chega na consulta, eu pergunto, ai, como funciona o intestino? Eu mostro o desenho, eles ficam, nossa, não sei, eu não olho. Não, tem que saber. Você tem que saber É como porque é o é seu cocô. feio, é um tabu, né? Que você fala assim, ai, credo, vou falar de cocô. É como se fosse tipo, É, é um tabu, é um uma coisa tabu. feia, não pode falar disso, né? Então são E tem coisas que a muita gente tem que patologia que a quebrar, né? gente descobre pelo trânsito intestinal, né? Total. E eu li um tempo atrás que
não só a ansiedade, né? O seu trânsito, a sua saúde do intestino, ela trata da ansiedade e ela causa depressão também. Se você não tiver um Sim, intestino muito bem, né? porque a Funcionando ansiedade e bem. a depressão, elas andam juntas. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela pode se tornar uma pessoa depressiva. É a Total. mesma via. Então, Uhum. ficou muito ansioso, controla, porque aí começa a ter aquela oscilação de, né, euforia, desânimo. Então, a gente precisa ter uma atenção com isso. E uma coisa que eu tenho observado muito na prática clínica é, por exemplo, relação com síndrome do intestino irritável. Tem muitos casos. Bom. Que as pessoas acham que é normal. Ah, eu fiquei ansiosa, meu intestino ficou mais solto. E agora ficou preso. E aí, dependendo do que você come, né? Você aumenta a permeabilidade intestinal, então você vai absorver macromoléculas que não eram para ser absorvidas e que são má digeridas, e isso causa consequências, porque algo que você não conseguiu digerir bem vai causar alguma coisa. Então, por exemplo, intestino e doença autoimune também tem muita relação. Muita, 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 muita. Nossa, isso aí rende uma live. Só esse assunto dá pra gente falar bastante Rende. tempo, né? Ô, Ana, Não, vamos falar um pouco. Eu tô com medo só de dar o nosso tempo e a gente não tá? conseguir falar dos alimentos, porque o Insta derruba a gente, né? Com uma hora. Sim, derruba. Então, vamos falar um pouquinho dos alimentos que diminuem a ansiedade, com foco. A gente já. Eu tenho certeza que você vai falar de coisas práticas, assim, porque também não é o momento da gente sair desesperado Não. procurando ingredientes, né? Coisas que sejam acessíveis. Eu gosto muito dos folhosos verdes escuros. É, aqui no Brasil a gente tem hábito de falar assim, come salada, alface, É, tomate, né? Tudo bem, sim. alface e tomate têm suas propriedades, mas não é só isso. Então eu gosto muito dos folhosos verdes escuros. Agora aqui tá começando a ficar mais friozinho, essa fase de outono, é mais difícil comer salada. Então come um refogadinho, né? Faz refogadinho, congela, eu acho que é super válido. Então todas as folhas verdes são bem-vindas. Em questão de triptofano, a gente tem as proteínas vegetais, né? Que eu acho que são super válidas. Então, lentilha, grão de bico, os tipos de feijões são super bem-vindos, né? Que são as fontes vegetais, e aí tem triptofano. E eu gosto muito também da banana, do abacate. Mas a banana abacate tem menos, a quinoa tem mais, né? Folhosos eu falei, oleaginosas são fontes de zinco e de vitaminas do complexo B. Então, castanhas, nozes, amêndoas. As vitaminas C, né? Então, os cítricos, eu acho que a gente precisa abusar nesse momento. E cuidar das fontes de fibra, então, preferir os carboidratos mais complexos, que têm mais fibra, para a gente cuidar desse intestino, porque se a gente não tem a recomendação, né, da ingesta de fibra e o baixo consumo de água, não tem como esse intestino funcionar, porque vai virar aquele cimento e aí você fica mais obstipado, né? Eu acho que esses são os principais. Então, aquela recomendação de metade do prato de folhosos, né? Então, metade do prato de folhosos, aí você coloca um quarto de leguminosas, né? Para ter a fonte proteica. E aí o grão integral, né? Um cereal integral, no caso uma quinoa, um arroz, ou então um tubérculo, né? Uma batata doce, que é bem-vinda. E aí eu gosto muito de usar a vitamina C para aumentar a absorção de ferro de fonte vegetal. Então, pode ser temperar uma salada, pode fazer um shotzinho de água com limão espremido, eu acho que é bem-vindo, né? Fracionar as frutas ao longo do dia, então, dependendo da dieta, né, de três, no mínimo 3 frutas por dia, porque acho que a gente precisa ter uma atenção quando a gente fala sobre o paciente que está fazendo a transição para o vegetarianismo, porque tem pessoas que param de consumir a proteína animal, desculpa, mas não tem um ajuste da proteína vegetal. E aí, muitas vezes, começa a comer aqueles biscoitinhos, né? Que são cheios de carboidratos, cheios de gorduras que não são legais, né? Porque quando a gente Azeite, para de comer carne, a gente sente mais fome. Então não sabe lidar com isso ainda. é, Então.
Porque a Como é carne que dá uma saciedade, né? Então você precisa ajustar para os alimentos que vão te dar saciedade. As gorduras boas são muito bem-vindas, né? As fontes de ômega 3, usar o azeite e o próprio abacate, porque as pessoas não têm o hábito de usar o abacate, então o abacate como uma mousse de chocolate, que ajuda nessa questão do triptofano, porque vai ter o cacau, os seus compostos bioativos, né? E, e o abacate, então são duas fontes de triptofano que ajudam e matam a vontade de doce, porque a gente consegue fazer um docinho, ou então como o guacamole, eu adoro como guacamole para misturar na adoro, salada, né? Eu acho que é muito bom. super, super bem-vindo. Legal. Jana, eu queria te falar um pouquinho do. Queria que você falasse um pouquinho dos carboidratos simples e complexos, porque Tá. tem muita gente que tem pavor de carboidrato. Eu acho que as pessoas acabou demonizando muito o carboidrato, sendo que o carboidrato é super importante, até para a gente manter o nível de ansiedade, né, controlado. Porém, tem que ser um carboidrato complexo, né? Tem diferença entre o Sim, simples e o tem. complexo. O carboidrato, ele ajuda muito nessa questão de bom humor. Então, a gente costuma falar até que a pessoa que quando fica com uma dieta muito restrita em carboidrato, ela fica mal-humorada, né? Porque fica faltando ali nutriente, por exemplo, fica faltando o complexo B para participar desse processo todo. Então, eu costumo falar que os carboidratos complexos são os que têm mais fibras. Então, por exemplo, as pessoas gostam muito de consumir tapioca porque não tem glúten, mas tapioca é um carboidrato refinado. Ela passou pelo processo Simples, de né? refinamento, né? Um Sim, carboidrato simples. O sim. arroz branco, a mesma coisa, né? Então a gente tem que pensar nos que têm mais fibra. Quando a gente trabalha com os tubérculos, também tem essa variação, né? Então, por exemplo, a batata doce, ela é mais complexa do que a batata inglesa, né? A mandioca. Mas mesmo quando eu trabalho com tubérculo que é de que seria o refinado, eu acho ele vantajoso por conta dos nutrientes que ele tem, que é diferente do industrializado refinado. Como ele passa por muito processo de refinamento, você perde muito nutriente, né? Por exemplo, arroz integral comparado com arroz branco, nossa, você vai tirando, 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 que ele fica muito simples. E aí, Uhum. desculpa, até engasguei. A gente tem que ter cuidado para não ter calorias vazias, que são aqueles alimentos que têm caloria, mas não tem nada de nutriente para oferecer pra gente, né? Total. É o que eu sempre falo. Você vai fazer uma batata, eu amo batata, sou comedora de batata. Porém, se você fizer uma batata assada com azeitinho, é uma coisa. Você pegar Exato. essa mesma batata, encher de queijo, requeijão, catupiry, não sei o quê. Cara, a culpa não é da batata, a culpa é desse monte de gordura que você enfiou na Exato. batata, né? Porque, por exemplo, o azeite, ele vai ajudar a modular o carboidrato. E aí Sim, você coloca um alecrim, você consegue aproveitar as propriedades do alecrim, né? Ou então passar uma manteiga ghee aromatizada. Então, assim, você consegue colocar mais nutrientes e mais sabor nessa batata, né? Eu acho muito sim. válido. Legal. Ô, Jana, eu fiquei sabendo que o café prejudica quem tem ansiedade. Eu fiquei muito chateada, porque eu amo Muito. café. Café é o O meu café, calcanhar de Aquiles. não, o café deixa a gente mais pilhada. Ele deixa a gente muito elétrica. E aí, por exemplo, eu costumo segurar tudo que tem cafeína para os meus pacientes ansiosos, principalmente no período da tarde. Porque a gente tem o ciclo circadiano, então o corpo ele é muito sábio. Ele sabe qual hormônio ele precisa liberar em cada momento do dia para cada atividade. Então, de manhã a gente tem a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, porque é para a gente acordar, para a gente despertar. À tarde, a gente não precisa mais estar tão atento, porque fisiologicamente, 8, 9 horas da noite, que é quando escurece, era para a gente estar indo dormir. E a Sim, gente, às vezes, está no auge do trabalho, esse horário, e a gente fica tomando café. Então, a cafeína, ela mexe nessa questão da adrenalina, ela deixa a gente muito pilhado, né? Então, você não consegue baixar. Então, e fica no efeito rebote. Você toma um café, fica agitado, depois cai de novo, outro cafezinho. Passa o dia, você tomou 8 cafezinhos. E aí, sim. algumas pessoas não conseguem dormir à noite, quando são metabolizadoras lentas de café. Tem pessoa que toma café e não faz nem cócega.
E tem Sim. pessoa que quando toma café quer sair correndo por todos os cantos. Então a gente precisa ter essa atenção. Ó, o Frank perguntou até o café Frank, descafeinado? Frank, querido, beijo. O café descafeinado, ele não tem essa questão, né? Porque ele já não vai ter a cafeína, que é o que deixa elétrico. Mas eu gosto muito de entrar com chazinhos mais claros. Os chás, tem chás, né, que ajudam nesse Tem ponto. camomila, chá de melissa é maravilhoso para ansiedade, para aquela hora que a cabeça tá a mil e a gente precisa dar uma segurada. Eu acho que Relaxada. vai super bem. Mas, por exemplo, o chá de melissa eu não indico para uma pessoa que está ansiosa e vai trabalhar. Tipo, hoje eu tô ansioso, vou tomar um chá de melissa no trabalho. Não toma porque você não vai render. Toma Já um de sei. camomila, toma um Aham. de erva doce. Porque ele Erva para cidreira também, mesmo. né? Isso. Mas a erva cidreira ela é parente da melissa, então pode ser que ela deixe seu pensamento meio lentinho. E aí você tem uma Hum, queda de produtividade. Então, acho que mais entendi. pro final da tarde é mais interessante. Mas, e Legal. pode perceber que todo ansioso é muito apaixonado por café. Nossa, eu tô falando, eu já tô me entregando, gente. Eu amo café. Assim, eu sei que no Ayurveda não se pode. Eu gosto muito do Ayurveda, Adoro. mas Comecei a estudar agora, tô bem encantada. só que o café ainda é assim, um calcanhar de Aquiles, né? É o que eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com quem me segue e tudo, a gente tenta fazer o nosso melhor. Às vezes a gente não consegue ser 100% em tudo. A gente vai tentando achar o nosso equilíbrio, Sim, né? O sempre. importante é fazer o nosso melhor, sempre se olhar com Sim. carinho e tentar fazer Eu o acho nosso que melhor. esse é o segredo. Perguntaram aqui que tem muito chá que tem cafeína. Só que aí prioriza os chás claros. Não Sim, adianta a gente tirar o café e tomar um chá verde à chá tarde. preto, Um chá não, preto não vai exato. funcionar. Nenhum chá, assim, o chá de gengibre, ele é até digestivo, né? Além de ele ser energético e tal. Mas ele é anti-inflamatório, mas assim, tem que ser chazinhos claros. Então, um chá de hortelã, que é digestivo, mas assim, para questão de ansiedade, mulungu, ansiedade e sono, calmar, mulungu, melissa, camomila e erva doce são as melhores opções. Delícia. Ô, Jana, e o álcool, o consumo de álcool para quem tem problema de ansiedade? É claro, a gente está falando assim, eu ouvi muita gente falando, eu vou aproveitar essa quarentena, vou tomar cerveja, vou beber, não sei o quê, não sei o quê. Piora tudo, né? Porque além de abaixar essa imunidade, abaixa. Então, o que acontece é que com álcool tá acontecendo a mesma questão da alimentação. Entendeu? Virou o comfort food. Então, tipo, é para eu relaxar, é para. E a gente precisa ter cuidado com isso, entendeu? Porque tem gente que às vezes perde a mão, né? Do quanto que tá consumindo. O álcool tem a questão das calorias, tem o tipo de bebida, porque, por exemplo, o vinho tem resveratrol. A cerveja tem o quê? Não tem. Cerveja não tem. Não Tem tem. cevada, Então, engorda. assim, é a mesma questão do doce, né? Do equilíbrio. Você tomar de vez em quando é uma coisa. Agora, quando isso se torna um hábito, aí não é legal. Porque muitas vezes o alimento ele vira sua válvula de escape. Ele é a sua fuga. E aí Sim, não é interessante. Então eu falo que a gente precisa saber ouvir muito bem as emoções, porque senão a gente desconta as emoções em algo errado. Que sim. pode ser na bebida, pode ser na comida, pode ser em compra, cada um arranja uma forma, né, para se defender. Então, uma dica que eu dou é ter um diário alimentar e anotar as emoções. Porque às vezes você come um alimento e nem percebeu que comeu. Então, eu Exato. falo, marca como você está nesse dia. E praticar o mindful. Então, tipo, você vai comer seu chocolate? Senta, abre o seu chocolate com calma. Sinta o cheiro do seu chocolate. Coloque o pedacinho de chocolate na boca. Sinta ele passar pela sua boca. Curta esse momento com chocolate. Porque senão a pessoa fala, eu quero comer chocolate. Ela come tão no automático que ela Que come nem um monte de percebe. chocolate, não percebeu que comeu chocolate, depois fala, ai,
nem era isso que eu queria. Então, Sim, a gente volta para aquele ponto que a gente falou do ansioso, que é não prestar atenção no momento presente. E sim, aproveitando, eu acho que a gente precisa pensar nisso na alimentação. Gente, a hora da alimentação não é hora de estar olhando no celular, não é hora de estar na televisão. Aproveita esse momento de quarentena e curte a família. Porque assim, a gente não conseguia ter esses momentos em família. Então, como foi seu dia? Eu sei que para algumas pessoas está muito desafiador ficar o dia inteiro em casa com a família. Eu sei disso. É, então, que tem pessoas que têm que bolar atividades para fazer, recreação. E assim, mesmo dentro de casa, que tá todo mundo em família, tente ter um momentinho só seu. Isso é muito sim. bom, né? Não precisa estar todo mundo o tempo todo junto. Então, às vezes as crianças precisam de um momento delas, de autonomia. Às vezes a mãe precisa de um momento só dela, o pai, o marido de um momento só dele. Eu acho que a gente precisa disso. Eu sei que para nós, mulheres, às vezes é mais difícil, ainda mais mulher que é mãe, às vezes conseguir ter um momentinho só dela. Porque a mãe saiu, a criança só tá chamando mãe. Mas dependendo de como for, se tem um irmãozinho e assim, porque assim, às vezes a criança tá entretida e a gente quer ir lá mexer com eles, né? Tipo, ai, deixa ele sentir minha falta. Então, se ele tá bem entretidinho, deixa ele lá. Se ele tá de boa com o pai, deixa ele lá. Se ele tá com. Que agora eles estão muito na internet conversando com os amiguinhos. E assim, tá dentro do tempo permitido, porque também eu acho que não é para ser uma babá eletrônica, a gente deixar a criança o dia inteiro na internet, mas alguns momentos eles precisam, porque é uma geração diferente, né? E Sim. assim, dentro de casa, eles estão tendo aula pela internet, então não tem nem como a gente proibir de estar com o coleguinha. Então, isso faz bem para a saúde mental deles, né? Porque a criança pergunta quando isso vai acabar e a gente não sabe o que responder para a criança. Exato, E tem muita exatamente. criança ansiosa, que tá ficando ansiosa, porque quer voltar para a vidinha deles e a gente não sabe como explicar, né? Porque se a gente fica ansioso, imagine eles, que quer descer, quer Imagina. brincar, ficar dentro de casa, não é legal. Então a gente precisa ouvir nosso corpo, ouvir o que as crianças estão falando pra gente, ter um pouquinho de empatia nesse momento, eu acho, com todo mundo. É um momento de carinho que a gente tem que ter, de autocuidado, então um carinho com a alimentação, um carinho com a gente, um carinho com a família, e tentar ser o mais positivo possível nessa fase, por mais que esteja difícil, mas eu acho que quando a gente pensa positivo, as coisas fluem melhor. Então, Nossa, com certeza. eu Isso costumo é usar isso para coisas pequenas. O prato caiu no chão. No lugar da gente xingar o prato, você fala, tudo bem, caiu porque tinha que cair. Eu sei que às vezes parece muito good vibes, mas é que quando o prato cai no chão e você xinga, parece que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que tudo tem que ser tá sendo um aprendizado, né? Então, essa quarentena ela veio para ensinar alguma coisa pra gente. E eu acho que toda experiência a gente tem que tirar um aprendizado, senão não valeu de nada. Então a gente está todo mundo dentro de casa, numa rotina completamente diferente. E se a gente não tirar um aprendizado disso tudo, vai ser um desperdício, sabe? Todo esse tempo que a gente ficou dentro de casa, longe da nossa rotina habitual. Nossa, total, Jana. Acho que você falou tudo que eu queria falar. É, Foi assim, você sintetizou tudo. É incrível. É, a gente combina muito assim na nossa forma de pensar, né? Eu falei isso daí na primeira live que eu fiz aqui no canal sobre a importância da gente comer em família, porque eu acredito que esse momento, alimentação não é só o que você come, tem várias coisas envolvidas na alimentação, na qualidade de vida, e o fato de você tirar um tempinho, comer com a sua família, desligar a TV, desligar o celular e resgatar essa coisa antiga, ancestral de comer em família, isso é é. muito saudável, isso é saúde. Eu acho que a gente desaprendeu isso ao longo do tempo, né? Sim, porque a gente é multitarefa. Então, por exemplo, a minha rotina mesmo, o horário que eu chegava em casa, as coisas já tinham que estar prontas. Porque 9 horas da noite você não vai chegar em casa ainda e fazer a comida. Então, por isso que eu falo, gente, eu sei que para muitas pessoas o planejar é muito chato. Mas a vida tem que ser planejada para tudo. A vida financeira, a alimentação, a atividade física, tudo tem que ser planejado. E se a gente não planeja, a gente não vai para lugar nenhum. Assim, não Exatamente. importa a área da sua vida, você não vai para lugar nenhum. E eu acho que Exato. quando a gente não planeja, sendo ansioso, você fica mais ansioso, porque você quer abraçar o mundo
você vai abraçar mais do que você dá conta. E aí você não vai dar conta e vai ficar mais ansioso ainda. E aí vem a ansiedade, que já vira depressão, aí você come mal. Quando a gente vê, a gente tá numa bola de neve. E aí brigando Exato. com todo mundo dentro de casa. Porque aí você fica enlouquecido dentro de casa. Exatamente. Eu tenho falado muito isso, que para ter uma alimentação saudável, você precisa de organização e planejamento. Não adianta. Eu acho que as pessoas elas acabam querendo um negócio rápido, sabe? Nossa, uma solução muito express para tudo. E às vezes não, às vezes você tem que realmente parar um pouquinho. Eu sei que é difícil para quem é ansioso, parar um pouquinho e planejar e pensar os próximos passos, né? Mas aí eu acho que dá até para usar aquele exemplo que você falou da academia. Então, Sim. eu comecei a academia hoje, já quero sair malhado. Não, não se Não. constrói nada da noite pro dia. E eu falo que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa saúde, entendeu? Então, assim, as pessoas falam muito de estética, eu gosto de falar de saúde. Eu sempre falo assim, o que a Janaína de 60 anos falaria pra Janaína de 30, Exato. sabe? Porque Uhum. como eu vou estar com 60 é resultado do que eu tô fazendo agora. Como Sim, eu tô agora foi resultado de quando eu era adolescente. Então, não é que a gente tem que ficar neurótico, mas acho que a gente tem que pensar em saúde, porque as pessoas pensam tanto em estética, que aí chega uma hora, eu não quero ficar com esse corpo, então eu não quero saber. Não, se você pensa em saúde, uhum. muda e fica mais fácil a questão de autocuidado. Não tô falando que a Sim, estética é ruim, mas é que às vezes a estética ela te motiva, mas quando você não chega naquilo que você traçou, fica fácil de você desmotivar. E quando você exato. pensa em saúde, fica mais fácil de você focar, porque a estética a gente vai de ciclo. Tem época que a gente quer estar fitness, tem época que a gente não quer estar fitness. E aí, pensando em Exato. saúde, a gente quer estar sempre saudável. Legal. Jana, nossa, passou uma hora que eu nem Vai vi. acabar, né? Já vai acabar. A gente tem um minuto só. Um minuto. E. Não, na verdade, a gente tem 30 segundos. O Tá. Instagram já vai derrubar, tá me avisando. Eu quero te agradecer imensamente por essa Eu conversa. Se eu ficaria mais agradeço. umas 2 horas falando aqui. Nossa, E quero mandar um beijo para todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente, para estar aqui. Muito obrigada.